Boa noite, nós somos o grupo que vai falar sobre métodos científicos. O grupo é composto pelo Leonardo, eu, Fabiana, Gustavo, Ellen e Larissa. Nosso autor é o Marconi Larcos, de 2003. Nós vamos estar falando, decorrendo os conceitos sobre a ciência. Então, vamos estar falando sobre os conceitos e os métodos, o método indutivo e as suas características, o método dedutivo e o método hipotético dedutivo. Bem, o que é o conceito? Marconi, ele trata, né, que toda ciência caracteriza-se pela utilização de métodos científicos. Em contrapartida, nem todos os ramos de estudo se empregam para estes métodos são ciência. Dessa afirmação, podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é alcançada exclusivamente da ciência, mas não há ciência sem emprego e de métodos científicos. Né? O que quer dizer isso? A ciência, ela necessita de métodos para fazer a comprovação dos problemas que os cientistas se deparam no dia a dia. Bem, e o que é o método? É um conjunto de atividades sistêmicas e racionais como maior segurança e economia que permite alcançar os objetivos. Bem, o método literalmente é a receita do bolo, onde o cientista ele vai estar diante dos seus problemas e buscar formas para alcançar o seu objetivo. Então ele tem uma indagação e vai buscar uma pergunta e responder essa pergunta. E como ele vai chegar a essa pergunta? Como nós vamos estar demonstrando adiante. Bem, e como que foi essa evolução do método? O conhecimento foi passado de ano em ano e foi evoluindo. Antigamente, o conhecimento era mítico. Então, existia a natureza e os homens achavam que aquilo ali existia uma força sobrenatural. E foi passado, passado adiante esse conhecimento para o outro. Após o conhecimento religioso, teve voltou-se à explicação dos fenômenos da natureza e do caráter transcendental, né? Então buscava-se a explicação de uma morte, de alguns problemas através da religião. E, e após isso teve o conhecimento através da filosofia, onde ela veio responder filosoficamente às questões humanas, né? E o senso comum, que vai relacionar o senso os sensos e os costumes junto com a filosofia. Bem, um dos métodos também que nós vamos estar demonstrando é um método científico, onde busca a resolver através do método do Pung, onde ele vai demonstrar os problemas e ele vai verificar se existe uma explicação para esse problema. Onde, se não existe, ele vai buscar uma colocação de como ele vai chegar a necessidade dessa resposta, né? Então ele procura o conhecimento e os instrumentos relevantes. Depois ele tenta fazer a tentativa dessa solução, essa tentativa e tenta verificar se é satisfatório ou inútil. Se é satisfatório, ele prova a solução e pode verificar foi satisfatório e realiza a conclusão. Caso não chegue à conclusão, ele faz uma obtenção de uma solução e faz a prova novamente. Caso ele não consiga achar uma solução satisfatória, ele volta ao início. Obrigado, Léo. Boa noite, gente. Agora eu vou dar continuidade no que o Léo estava falando. Que a partir do histórico,
eu vou falar um pouquinho mais, vou adentrar um pouquinho mais sobre o método indutivo. O próprio nome já está dizendo um pouco sobre esse método. Ele é indutivo, ou seja, eu vou induzir a pessoa a ter uma conclusão geral. No caso, seria uma ponta de uma regra geral. Ou seja, é onde o pesquisador interpreta os dados para a generalização, induzindo a observação de uma coisa em particular, para obter uma conclusão de uma regra geral. Ou seja, esse método ele é considerado empírico, experimental e hipotético. Para adentrar, eu vou usar um exemplo bem simples para a gente poder fixar isso na cabeça. Onde um cachorro tem pelo, um cavalo tem pelo e os gatos têm pelo. Logo, eu tirei uma regra geral dessas minhas observações, que é o quê? Onde todos os mamíferos têm pelo. Mas isso foi feito uma análise generalizada. Ou seja, esse método, está exigindo uma experimentação minha. Eu estou observando os fatos ou os fenômenos para achar a partir deles uma regra geral. Normalmente, ele é usado nas relações em ciências naturais, mas ele também pode ser usado nas relações das ciências sociais. Uma das características dele é para a gente poder fixar o que quer dizer indutivo, é o quê? As premissas elas podem ser verdadeiras. Logo que eu disse atrás, onde o cão tem gato, isso é verdade. O cavalo tem pelo. Desculpa, eu falei errado, gente. Onde o cavalo tem pelo, o gato tem pelo. Isso é uma verdade. Mas a conclusão pode ser falsa, porque no final ele disse o quê? Todos os mamíferos têm pelo. Isso realmente não é verdade. Ou seja, então, as premissas elas podem ser uns fenômenos observados e a conclusão ela é um fenômeno não observado. Logo, é onde eu mostro que a conclusão não é tirada das premissas observadas. Vou dar mais um exemplo para mim poder explicar a conclusão que eu fiz. Todas as frutas têm sementes. As laranjas são frutas. Logo, a gente pode concluir que todas as laranjas têm sementes. Porém, a gente sabe que existem laranjas que não têm semente. Logo, mesmo que as laranjas tenham sementes e sejam frutas, não quer dizer que não existam laranjas sem frutas. E também não quer dizer que isso não seja uma verdade. Boa noite, gente. Agora eu vou falar um pouco do método dedutivo para vocês. Como a Fabi já falou, a gente tem o método indutivo e a gente tem também o método dedutivo. Temos os argumentos dedutivos e indutivos. O método dedutivo, ele é o raciocínio dedutivo ou de dedução. Ele seria um processo de análise de informação que nos leva a uma conclusão. Ele pode ter argumentos dedutivos, né? Todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira, e toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas. Nos argumentos dedutivos, todas as premissas devem ser verdadeiras, assim como as conclusões. Tá, então, exemplo de argumento dedutivo. Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Então, todo mamífero tem um coração, é uma verdade. Ora, todos os cães são mamíferos, é uma outra verdade. Então, logo, a conclusão, ela também vai ser uma verdade dedutiva, pois é uma dedução das duas primeiras premissas. Aqui os argumentos, eles são indutivos se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. A conclusão encerra a informação que não estava nem implicitamente nas premissas. No método indutivo, você é induzido a acreditar numa conclusão que não necessariamente é verdadeira. Aí aqui, por exemplo, todos os cães que foram observados tinham coração. Logo, todos os cães têm um coração. Então, segundo uma pesquisa, uma amostra, alguns cães que foram observados tinham corações. E aí, com a frase a seguir, ele te induz a acreditar que os cães têm corações, pois não foi observado todos os cães, apenas alguns. Então, não tem como você ter essa certeza que todos os cães têm coração. Argumentos condicionais. Aí a gente tem dois tipos de argumentos condicionais, que são a afirmação do antecedente e a negação da consequente. O primeiro, ele tem a seguinte forma, que é se P, então que, ora P, então que. O segundo tem a seguinte forma, se P, então que, ora não que, então não P.
Aí eu vou mostrar para vocês os exemplos a seguir. Afirmação do antecedente. A primeira premissa é um enunciado condicional, sendo que a segunda coloca o antecedente deste mesmo condicional. A conclusão é o consequente da primeira premissa. Aí aqui exemplo de afirmação do antecedente. Se José tirar nota inferior a 5, será reprovado. José tirou nota inferior a 5. José será reprovado. Então, a primeira premissa, se José tirar nota inferior a 5, será reprovado. Beleza. Aí, na segunda premissa, ele afirma que o acontecido, que é tirar a nota inferior a 5. E na terceira, é a conclusão, que afirma que foi dito na primeira premissa, José será reprovado. Aí, argumentos condicionais, negação do consequente. A primeira premissa é um condicional, sendo a segunda uma negação do consequente desse mesmo condicional. Exemplo de negação do consequente. Se José for bem nos exames, então tinha conhecimento das matérias. Ora, José não tinha nenhum conhecimento das matérias. Então, José não foi bem nos exames. Então, a primeira premissa é uma condicional. Se José for bem nos exames, então tinha conhecimento das matérias. A segunda nega a consequência. Ele não tinha conhecimento das matérias. Então, a gente conclui que José não foi bem nos exames. Ok, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o método hipotético dedutivo. Tá bom. O método hipotético dedutivo, ele consiste na construção de conjunturas, ou seja, são alegações com alta probabilidade e que são uma construção similar, baseada em hipóteses, ou seja, ela é construída em cima de hipóteses. Então, tecnicamente, se essas hipóteses são verdadeiras, as conjecturas também são. Então, existem dois métodos que são conhecidos, o Popper e o Bunge. Eu vou começar falando do Popper, tá bom, galera? Bom, o Popper, ele criou essa questão de expectativas, gerando problemas, e gerando conjunturas e gerando falseamento. O que seria isso? O problema que surge, em geral, de conflitos ante expectativas e teorias existentes. A solução proposta consiste numa conjectura, ou seja, uma nova teoria, deduzido de consequências na forma de preposições possíveis de teste. O teste de falseamento são tentativas de reputação, entre outros meios, para observação de experimentação. Ou seja, a gente identifica um problema, aplica a questão de conjunturas para buscar hipóteses e então a gente aplica vários testes para ver se essas hipóteses estão corretas e daí a gente cria uma teoria verdadeira. Se ela for possível ser falseada, então está errada. Se não, possivelmente ela está certa. Então, o problema é a primeira etapa do método proposto por Popper, é o surgimento do problema. Nosso conhecimento consiste no conjunto de expectativas que formam como que uma moldura. A segunda etapa, que é a conjectura, que é uma solução proposta, que é uma forma de preposição possível de teste direto ou indireto nas suas consequências. A conjectura é lançada para explicar ou prever aquilo que despertou nossa curiosidade intelectual ou dificuldade teórica e prática. E a tentativa de falseamento, que é a mais comum de acontecer, que é a questão de tentar provar que a hipótese está errada. Tentar eliminar os erros da hipótese, se não, está certo. Ari, pode começar? Boa noite, gente. Eu vou explicar o método hipotético dedutivo segundo Bunge, que foi o que o Leonardo falou no início, aquele cronograma que ele passou. E essas são as etapas. Então, ele é feito em etapas para você descobrir o problema, ter uma solução, verificar se é válido ou não e aplicá-lo. Então, após o momento desde que surge o problema, a primeira etapa é a colocação do problema. Então, tem o reconhecimento dos fatos, que é a seleção, né, dos fatos com a maior probabilidade relacionada ao problema, de como ele aconteceu, do que levou a ter o problema. E eles têm que ser relevantes em aspectos consideráveis. Então, não podem ser
hipotético a ponto de se perder do problema, de não ter nada a ver, entre aspas. Depois do reconhecimento dos fatos, tem a descoberta do problema. Então, quando você vê os fatos, você tem que descobrir o que causou, descobrir qual é o problema. Então, aí tem entrar nas lacunas ou nas incoerências, nos fatos reconhecidos. Depois disso, é feita a formulação. Essa formulação é a identificação de questões que tenham a possibilidade de estarem corretas ou de reduzir o problema de forma significativa. Então, são feitas hipóteses. E o que causou aquele problema, o que pode ter causado aquele problema. Então, são feitas várias hipóteses para achar uma possível solução futura. Então, eles podem proporcionar com essa formulação a solução. E para isso é utilizar as ferramentas disponíveis no momento. Então, não dá para hipotetizar uma solução, hipotetizar a formulação de um problema sem as ferramentas atuais utilizadas. Depois disso, tem a construção de um modelo teórico. A construção ela começa pela seleção dos fatores pertinentes, que é a verificação dos fatores pertinentes ao problema. Então, sempre tudo é relacionado ao início do problema. Aí, com base neles, deve formular as suposições plausíveis para a resolução. Então, aí começam suposições que têm que ser plausíveis, têm que ser embasadas no início do problema para dar uma solução que venha a ser verídica. Após isso, tem a invenção das hipóteses centrais e das suposições auxiliares. Que se trata de formular diversas suposições que estejam relacionadas com as variáveis da colocação do problema. É como um brainstorm, junta todo o pessoal envolvido e dão várias ideias de suposições que possam ter uma possível solução. Depois vem a dedução de consequências particulares, a próxima etapa, após o brainstorm, que é a procura de suportes racionais. Nessa etapa, ocorre a dedução das consequências. Então, eles pensam, olha, o problema foi tal, a possível solução, hipoteticamente, é tal, e pode ocorrer tal consequência a partir dessa solução. Então, eles têm que ver tudo desde o início, hipoteticamente falando. São sempre hipóteses colocadas a partir das ferramentas e embasamento que possuem. Então, elas precisam ser verificadas, ou seja, elas impõem sobre a tomada de decisão a melhor solução apontada para o problema. Depois tem a procura de suportes empíricos, que é embasados em dados empíricos, deve ter em vista todas as verificações possíveis, e assim elaborar os presságios ou retroduções. Depois vem o teste das hipóteses. Tem o esboço da prova, que é o planejamento de como colocar as suposições à prova. Então, é como se fosse uma prova real de tudo aquilo que foi suposto, tudo aquilo que foi feito. Então, eles determinam todas as observações e suposições através dessa prova. Depois do esboço, é feita a execução da prova, que é a realização das operações planejadas e nova coleta de dados. Depois disso, tem a elaboração dos dados, que é a classificação, análise, redução dos dados empíricos coletados. E a inferência da conclusão, que é a interpretação de tudo que se tem em mão, de todos os dados já elaborados, do problema, das hipóteses, a interpretação de tudo. E aí vem a adição ou introdução das conclusões na teoria, que são as comparações das conclusões com as predições e retroduções. Então, eles fazem uma comparação entre os resultados das provas com as consequências deduzidas e verificam o grau de proximidade. Aí, eles verificam qual a suposição pode ser considerada confirmada, que é a inferência provável. Se ela for confirmada, no caso, aí eles reajustam as correções, se caso tiver. Se não tiver, segue adiante. E aí, se o modelo ele for confirmado,
é só pôr em prática. Caso ele não seja confirmado, é necessário verificar todos os erros e voltar desde o início das etapas. Voltar desde o começo, verificar o problema, realizar o brainstorming novamente. Então, é bom sempre ser feito tudo com muito cuidado, porque se no final ele não é aprovado, volta tudo do início, é um retrabalho muito grande. Então, é nessa etapa de comparação que pode-se ver o resultado final. Isso, pessoal. Por enquanto é isso. Depois o próximo grupo vai dar continuidade na questão de métodos. E, bom, por enquanto é isso, professor. Muito obrigado.